Vamos orar? Senhor, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, maravilhoso Deus, Criador dos céus, nós te amamos, nós te adoramos. Muito obrigado pelo teu Filho. Muito obrigado, meu Pai, por Jesus orar por nós todos os dias. Sim, algumas pessoas acham que porque ele morreu, ele não está orando por nós, mas nos céus ele ainda ora, porque aqueles que te adoram, aqueles que te buscam, meu Pai, são eternos. Eles são eternos. Eles ainda que morram nessa terra, o Senhor ressuscita eles para que eles continuem fazendo a tua obra. Diferente daqueles que não querem te servir, aqueles que não querem te adorar, pois eles vão direto para a morte e depois serão ressuscitados para serem julgados e serem lançados no tormento eterno. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos todos os dias ouvir a voz do teu Filho orando e intercedendo por nós, todos os dias. Meu Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que existem pessoas, meu Pai, que não querem, não têm compromisso com o Senhor, não têm compromisso com o teu reino, não têm compromisso com a tua palavra, não têm compromisso, meu Pai, com nada do que o Senhor faz. Eles têm compromisso com as trevas e eles se infiltram no nosso meio, nós que te adoramos e te servimos. Eles se infiltram no nosso meio para tentar, meu Pai, de alguma maneira, nos acusar, nos entregar para aqueles que realmente querem destruir a nossa vida, porque nós lutamos contra a mentira. Nós lutamos contra tudo aquilo que não é da tua vontade e que fere os teus princípios, meu Pai. E estas pessoas traidoras, nós sabemos que estão no nosso meio introduzidas, infiltradas, mas elas estão porque o Senhor permite que elas venham. Sim, pessoas, meu Pai, que querem maquinar o mal na nossa vida. Ah, meu Pai, mas elas vão conseguir somente se o Senhor permitir, se for da tua vontade. Por isso nós estamos despreocupados. O que nós queremos verdadeiramente é estar focado na tua vontade, focados no que o Senhor tem para a nossa vida. Eles sondam os nossos caminhos, eles veem por onde nós vamos, para onde nós vamos, o que fazemos o dia inteiro, apenas para nos acusar, meu Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos disso, Senhor, em nome de Jesus, porque o teu filho aconteceu isso com ele, então imagina conosco. Sim, meu Pai, esse espírito de Judas, nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, se é da tua vontade que ele permaneça, deixa ele trabalhar, deixa ele trair, em nome de Jesus, porque o fruto dele ele vai colher. Ah, ele vai colher tudo aquilo que ele está fazendo, se não se arrepender e não mudar o seu caminho. Mas se não é da tua vontade, meu Pai, que eles estejam no nosso meio, nós te pedimos, tira-os do nosso meio, ou liberta-os desse espírito de traição, converte-os para a tua glória, para a tua palavra, para que eles te ouçam, te aceitem como único e suficiente Salvador e possam então ser libertos das malignidades que estão na vida deles, meu Pai, em nome de Jesus, por adorarem deuses que não existem, por se entregarem à traição. Então, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, sim, em nome de Jesus, Senhor, nos dá a sabedoria, nos dá o entendimento, nos dá o conhecimento para que nós possamos saber, meu Pai, para onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo e o que vai acontecer com nós por nós escolhermos o teu caminho, por nós escolhermos a tua vontade, por nós escolhermos o que o Senhor tem reservado para a nossa vida, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, oh, meu Pai, nos ajuda a enxergar o que vai acontecer na nossa vida. E nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a ter um posicionamento como o teu filho teve. O teu filho teve diante de uma situação que o Senhor revelou para ele o que ia acontecer na vida dele. Sim, meu Pai, o seu filho não perdeu, meu Pai, a fé. O seu filho não ficou desesperado. O seu filho não ficou com medo. O seu filho não ficou com vontade de querer parar ou desistir de te servir e trocar de Deus. Porque dentro dele, meu Pai, ele enxergava e vislumbrava não somente o que ele ia passar, toda aquela situação de sofrimento, aquela situação de sofrimento que ele ia passar, aquela situação de vergonha diante dos homens, aquela situação de humilhação diante das pessoas, meu Pai. Mas Jesus, ele vislumbrava, meu Pai, o que ia acontecer depois de tudo isso. Depois da cruz, o que ia acontecer na vida dele. Isso que ele estava focado.
Ah, meu Pai, o que ele estava focado era a vida eterna, a salvação das outras pessoas, a libertação das pessoas dessas coisas malignas que elas continuam achando que não tem problema. Ah, meu Pai, uma grande multidão te adorando e aclamando que bendito é o teu santo nome, que o Senhor é maravilhoso. Era isso que Jesus enxergava. Ele enxergava a nós que te amamos, a nós que te adoramos, depois de 2000 anos, mais de 2000 anos, meu Pai. Ele enxergava a nós. Ele sabia que ia se levantar um povo que te ama em espírito e verdade, que te adora de verdade, que não faz aliança com a mentira, que não faz aliança com coisas só para poder tirar proveito e trocar a tua palavra, coisas que são verdades na tua palavra. Ele enxergava nós, meu Pai. Por isso eu te peço, Senhor, atraia os que têm que ser atraídos, aqueles que estão presos nas trevas. Abre os olhos do entendimento deles. Abre a mente espiritual para que eles possam enxergar que aonde eles estão não é da tua vontade. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a dar testemunho da tua palavra, a dar testemunho de tudo que o Senhor é na nossa vida e já tem feito para as pessoas aí fora, para que eles possam te desejar também, para que eles possam, meu Pai, querer viver uma vida com mais qualidade com o Senhor, para que eles possam perder o medo das pessoas que acusam a eles, dizendo que se eles pregarem a verdade, que se eles pregarem contra as malignidades, contra as coisas malignas, eles vão perder benefícios, eles vão perder coisas que as pessoas oferecem para eles por fora. Essa corrupção, dizendo que eles vão perder a vida se eles apoiarem a Jesus, se eles apoiarem a verdade, se eles apoiarem a tua vontade, meu Pai. Eles dizem que nós vamos perder, meu Pai. Mas é mentira deles, quem estão perdendo são eles. Eles estão ganhando às vezes coisas materiais. Eles estão ganhando às vezes, meu Pai, um cargo, uma posição. E essas coisas elas acabam, elas morrem, elas são destruídas, a vida deles acaba. Porque eles enxergam somente essa vida, eles enxergam somente esses momentos que eles estão vivendo, eles não acreditam na vida eterna que o Senhor promete. Por isso nós que te amamos, nos ajuda a não fazer aliança com eles, a não abrir mão da tua palavra, da tua vontade por causa deles e do que eles nos oferecem. Meu Pai, nos ajuda a recuar diante das trevas para fazer a tua vontade, a não ir para cima das trevas para fazer a vontade deles, mas nós irmos contra as trevas, meu Pai, contra as trevas, praticando a tua vontade. Não é contra as pessoas, mas é contra as obras que eles praticam, meu Pai. Porque eles ainda podem ser resgatados, podem ser libertos, podem ser sarados, podem te conhecer, podem no último instante acabar, meu Pai, mudando de opinião a respeito da tua palavra, a respeito do teu reino, a respeito do teu governo. Por isso essas pessoas que o Senhor sonda o coração e sonda as mentes, e sabe que há neles ainda uma esperança de libertação, de vida melhor, nos ajude a tirar eles, meu Pai, das garras do inferno. Nos ajude a tirar eles das coisas malignas, Senhor, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Nós queremos, meu Pai, nós queremos. Nós queremos dar testemunho da diferença daqueles que te servem, aqueles que não têm uma religião somente, aqueles que não têm uma denominação somente ou um cargo na igreja somente. Nós queremos, meu Pai, ser mais que isso. Nós queremos, meu Pai, carregar a tua glória, carregar o teu Espírito Santo, carregar o teu poder aonde quer que nós formos. Nós queremos, meu Pai, aonde nós entrarmos e tiver atuação de demônios, ver os demônios batendo em retirada e as pessoas sendo libertas. Espírito Santo de Deus, nos guia, nos ensina. Nós queremos, meu Pai, que a autoridade na nossa vida seja tão grande que venha do Senhor, que caia por terra tudo aquilo que não presta na vida das pessoas à nossa volta. Que as pessoas possam então enxergar os seus pecados, enxergarem as malignidades que estão na vida deles e tomarem uma decisão do que eles querem, se arrepender
e trilhar um caminho de verdade, de limpeza, de pureza, de santificação através do Senhor, ou ir para a condenação e para a morte eterna, se é isso que eles quiserem. Mas, por favor, meu Pai, nos ajude a libertar os que precisam ser libertos e a condenar aqueles que têm que ser condenados, porque o Senhor é Deus. Nós não queremos, meu Pai, de maneira alguma perder aqueles que são teus. Nos ensina, meu Pai, a ajudar eles. Nos ensina a ministrar a tua palavra para eles. Nos ensina a abrir a inteligência da cabeça deles, a intelecto deles, a forma de pensar deles, o coração deles para sentir a tua presença. Nos ajuda a libertar eles, meu Pai, no seu coração para que eles possam sentir a sua presença. A libertar eles nas suas mentes para que eles possam pensar como o Senhor pensa. A libertar ele no seu corpo para que eles possam, meu Pai, entender que o corpo deles são o templo do teu Espírito Santo. O Senhor quer morar neles, o Senhor quer habitar neles todos os dias. Não é apenas um momento de êxtase, um momento de te buscar e pronto, não. É todos os dias, a todo momento, o Senhor quer estar ao lado deles. O Senhor quer ministrar a vida deles e guiar eles para que eles possam viver o teu propósito. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a enxergar as guerras que acontecem na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta. Nos ajuda a enxergar essas guerras e a nós sabermos batalhar espiritualmente, a guerrear espiritualmente com as armas espirituais que o Senhor cita lá em Efésios 6. Nós precisamos ser hábeis, nós sermos excelentes no usar das armas espirituais. Nós precisamos, meu Pai, saber usar as armas espirituais, porque são vidas que estão em jogo. São demônios que estão agindo na vida deles, são espíritos imundos que estão agindo na vida deles. E nós precisamos, meu Pai, manusear bem essas armas, porque disso vai depender a nossa derrota ou a nossa vitória para o teu reino. Por isso nós te pedimos, meu Pai, nos treina, nos habilita todos os dias, a todo momento, nos ensina a guardar as nossas armas carnais, nos ensina a guardar as nossas armas carnais, a não agir por impulso, a não agir por ímpeto, a não agir pela nossa natureza terrena, mas a puxar a espada espiritual que vem do Senhor, que é a palavra que vem do Senhor, porque essa sim é que vai derrotar os espíritos imundos que estão agindo, que vai nos dar autoridade contra o reino das trevas. E uma vez nós destronando eles, tirando eles da vida das pessoas, elas vão poder enxergar melhor o caminho que elas estavam tomando. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu coloco este bairro nas tuas mãos. Eu coloco as famílias que estão neste bairro, onde eu estou aqui, meu Pai, na Vila Guilherme, nas tuas mãos, para que eles possam ter um encontro com o Senhor, para que eles possam te conhecer, conhecer a tua palavra, conhecer a tua verdade e serem libertos das mentiras que as religiões pregam, da mentira que muitos líderes tiram proveito da vida deles enquanto eles não se posicionam diante do Senhor. Eu intercedo pelas famílias que estão aqui, e eu declaro em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que os demônios, os espíritos imundos, as mentiras do inferno que agem nas famílias neste bairro, sejam desmascarados. Haja um mover espiritual nessa região agora, e sejam desmascarados aqueles que estão agindo oculta, aqueles que estão praticando coisas das trevas, aqueles que estão praticando coisas contra a vida das pessoas, contra famílias, contra os teus valores espirituais e princípios, pessoas que estão debaixo do domínio de demônios, de espíritos imundos. Nós declaramos agora, saiam dessa região porque ela está consagrada a Jesus, ela está consagrada à palavra de Deus, ela está consagrada ao Criador dos céus e da terra. Que os anjos do Senhor acampem ao redor deste bairro. E eu ofereço, meu Pai, este bairro para ti, Criador dos céus e da terra. Vem e reina aqui, governa aqui. Que este bairro se torne um lugar de adoração, um lugar onde os teus anjos possam passear aqui, um lugar onde o teu Espírito Santo possa se mover na vida das famílias. Toda miséria, toda mentira, todo engano, toda
coisa que é deturpada, que não vem do Senhor, nós declaramos como Igreja de Jesus Cristo, bata em retirada. Que o Senhor governe neste lugar em nome de Jesus, pois o reino é teu, o governo é teu, em nome de Jesus. Meu Pai, nos ensina a morrer na nossa carne para viver o que é espiritual do Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver a cura, a libertação, e após isso também a buscar as outras vidas que estão presas nas enfermidades, que estão presas em cadeias espirituais, em malignidades. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, a não te negar diante das situações difíceis, a não mudar a tua palavra diante das situações difíceis, a não dar um jeitinho na tua palavra, a não se conformar com o pecado na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta. Meu Pai, nós não queremos, meu Pai, de maneira alguma ser medrosos diante das pessoas que nos acusam, das pessoas que querem adorar deuses que não existem, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, sempre falar abertamente da tua palavra. Nós queremos, meu Pai, falar sempre abertamente da tua vontade. Nós queremos, meu Pai, desmascarar os líderes religiosos que estão mentindo e enganando as pessoas. Estão sendo usados por demônios. Se há demônios na vida deles e nas igrejas, nós te pedimos, Senhor, revela para aqueles que frequentam. Revela para aqueles que frequentam essas igrejas que quem está pregando, quem está ali no altar, quem está no púlpito, quem está na liderança está debaixo do domínio de trevas, está debaixo do domínio de demônios. Haja um desmascarar agora, um descortinar espiritual, e que essas pessoas que ocupam cargos de liderança nas igrejas, na política, nas empresas, nas famílias, nas escolas, nas faculdades aqui nesse bairro, sejam eles agora desmascarados, revelem-se o que eles estão fazendo às ocultas e quais são as intenções do coração deles e das mentes deles, para que eles possam ser tirados do nosso meio e para que o teu reino possa alcançar a vida dessas pessoas, meu Pai. Nós entramos em guerra espiritual, declarando que o reino é teu, o poder é teu, a glória é tua, Senhor dos céus e da terra. E nenhum homem, nenhum demônio, nenhum espírito imundo, nenhum filho das trevas vai governar enquanto o Senhor não der autorização para eles agirem. Nós vamos estar no domínio, nós vamos exercer a nossa autoridade. Em nome de Jesus, nós declaramos que o teu reino vai avançar neste bairro, que o teu reino vai avançar neste bairro, vai alcançar as famílias e elas vão te conhecer pelo poder que o Senhor manifesta, não é pelas igrejas nem pelas religiões, mas pelo teu poder, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Estamos no jejum de João 18 de 21 dias. Abra sua Bíblia no capítulo 18 do livro de João. Vamos ler este livro maravilhoso. E diz ali: tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cédron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus, e Judas o traidor estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco.
Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus por ser conhecido do sumo sacerdote. Este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando lá de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos deste homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não vi ele no olival? Mais uma vez Pedro negou e no mesmo instante um galo cantou. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório e já estava amanhecendo e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam-lhe eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua, os outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus, e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Quanto mais a gente medita nesta passagem de Jesus cumprindo o seu chamado, cumprindo o seu ministério, a despeito do que estava acontecendo. Porque se nós olharmos por um lado, nós podemos ver que as pessoas estavam injustamente julgando a Jesus, condenando a Jesus. Por outro lado, Jesus estava cumprindo um chamado da parte do Pai de ir para a cruz, dando testemunho de que o mundo realmente não tem capacidade de julgar. Nós, seres humanos, não somos capazes de julgar as pessoas, porque nós julgamos segundo o que nós vemos, segundo as nossas intenções do coração. Muitas vezes nós enxergamos algo, achamos que aquilo é algo contra, então nós julgamos aquilo. Porém, existem aqueles que, além disso, também usam as suas deformações da alma, do seu coração, para julgar as pessoas porque possuem um determinado poder. E Jesus, muitas vezes a gente não compreende o que Jesus passou. Quando Jesus
passou pelo que passou, mesmo fazendo o que é certo, nada mais Jesus estava dando testemunho de que o mundo não serve para fazer justiça. O mundo é injusto. O mundo não tem condições de julgar ninguém, até mesmo aqueles que ocupam cargos na justiça, que são chamados os juízes na nossa época, correto? Então, na verdade, tudo o que estava acontecendo com Jesus era um testemunho de que nós precisamos de alguém justo, um justo juiz para nos julgar. Porque olha o que Jesus fez. Jesus, ele ressuscitou os mortos, ele curou os enfermos, ele pregou o reino de Deus. Ele não fez nada de errado contra as pessoas. Ele estava sendo julgado, sim, porque o reino dele estava sendo estabelecido na vida das pessoas e as pessoas estavam sendo libertas daqueles líderes religiosos mentirosos, enganadores, manipuladores das pessoas e que estavam envolvidos tanto com o governo da época, como também debaixo do domínio do próprio Satanás, que usava eles de uma maneira sutil e eles não percebiam. Então Deus veio para trazer a verdade, revelar a verdade a respeito do ser humano, a respeito da justiça humana, a respeito do juízo humano, a respeito do que o ser humano não tem condições de realizar. E também Jesus veio para dar testemunho de que nós precisamos de um justo juiz. Alguém que tem uma visão ampla, alguém que pode enxergar os corações das pessoas, alguém que pode enxergar as mentes das pessoas, alguém que pode ver todos os fatos. E o único que é capaz de fazer isso é o nosso Criador, aquele que nos formou. Por isso, muitas vezes, quando você passa por injustiças, quando você passa por situações humanas em que você é injustamente julgado, ou até mesmo você está passando por uma situação onde você não concorda porque você não acha direito, ao invés de você buscar somente na justiça humana, experimente começar a buscar na justiça de Deus. Comece a dobrar os teus joelhos, a buscar no Criador dos céus e da terra. Não é Deus criado. Não adianta buscar em Deus criado, porque um Deus criado não pode fazer. Um Deus criado é o mesmo que o ser humano. Ele é injusto. Se a tua religião criou um Deus, se teu líder cria um Deus, se qualquer pessoa cria o seu próprio Deus, quando você clamar para ele, a justiça não virá. Porque ele não é Deus. Você precisa de buscar no Criador de todas as coisas. Aquele que formou todas as coisas, ele advoga a tua causa. Ele julga a tua causa. Por quê? Porque ele tem realmente acesso a todos os corações na terra, a todas as mentes na terra, a todas as pessoas na terra. Mas talvez você esteja analisando aqui, conforme nós podemos ver, Ronaldo, se Deus é justo juiz, por que ele permitiu que Jesus fosse para a cruz? Porque havia necessidade de que alguém morresse pelos nossos pecados, alguém pagasse pelos nossos pecados. E os animais não podiam fazer isso. O sacrifício de animais que eram feitos naquela época não conseguia libertar as pessoas do pecado, não conseguia livrar as pessoas de suas práticas demoníacas, de suas coisas que praticavam contra Deus. Então, Deus providenciou o seu filho para comprar a humanidade com o seu sangue e ele aceitou. Se você ler na Bíblia, lá nos céus, Deus pergunta, né? A quem enviarei? A quem eu enviarei para que a humanidade não seja destruída novamente, como foi no dilúvio, de uma vez por todas, né? Aí Jesus se apresentou. Eu irei, Pai. Eu aceito morrer na cruz por essas pessoas. Olha como Jesus nos ama. Mesmo sabendo dos nossos pecados, mesmo sabendo dos nossos erros, mesmo sabendo das nossas deformações, mesmo sabendo que a gente não ia buscar a Ele, mas buscar a deuses criados, porque estaríamos debaixo do jugo de demônios, debaixo do jugo de Satanás, debaixo de líderes mentirosos e enganadores. Mesmo assim, Jesus aceitou morrer por nós. Então você só não vai viver libertação, você só não vai viver cura, você só não vai viver a prosperidade que vem de Deus se você insistir em querer adorar deuses criados e não buscar ao Deus Criador. Então Jesus, quando ele atravessou aqui,
Ele terminou de orar lá com os discípulos, estava com os discípulos, terminou a sua oração, intercedendo pelos discípulos, intercedendo por ele, para que a vontade de Deus fosse feita na vida dele e não a dele, né? Que queria continuar fazendo o seu ministério na terra, mas Deus disse que já acabou o ministério dele. Era momento de ele morrer e ir para os céus para poder sentar à direita do Pai e separar as pessoas que realmente acreditam em Deus daquelas que não acreditam. Então, depois de toda essa oração, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o Vale do Cédron. Do outro lado havia um olival. Olha que importante. A oliva naquela época era usada como azeite. E o azeite era considerado, simbolicamente, como aquele que mantesse acesa a chama no templo do Senhor. E também é aquele que nos unge com o azeite para nos manter acesos diante de Deus, cheios da glória de Deus e do Espírito Santo de Deus. Então veja bem, Jesus, ele tinha hábitos e costumes na vida dele que eram cotidianos, eram diários. Ele costumava passar, se reunir com os seus discípulos em determinados lugares, certo? Com os seus discípulos. E um dos discípulos sabia desse caminho que Jesus tomava, isso ele estava ciente. Ele tinha conhecimento do que Jesus fazia, porque ele andava ao lado de Jesus. Isso nos mostra e nos ensina que você precisa entender que andar com Jesus não vai ser o suficiente para você realmente viver a plenitude da glória de Deus. Você precisa abrir mão do teu querer. Você precisa abrir mão da tua vontade. Você precisa buscar qual que é a vontade de Deus para a tua vida, para que você não seja pego como Judas foi. Judas, embora andava com Jesus, caminhava com Jesus, era discipulado por Jesus, ele não se abria para que a vontade de Deus se manifestasse na vida dele. Por isso, cuidado, existem pessoas na igreja, existem pessoas que dizem que acreditam em Deus, que são iguais. Elas têm uma crença, têm uma religião, mas é só de frequentar culto. É só de elas realmente buscarem para não ficarem sem religião. Mas elas verdadeiramente dentro delas não possuem um comprometimento com Deus. Dentro delas não existe um verdadeiro amor por Deus. Ele não se reúne com as pessoas que acreditam em Deus para buscar e adorar a Deus e para manifestar a glória do Deus que ele já está buscando durante todos os dias. Ele apenas é um religioso. Ele é uma pessoa que acha que religião vai salvar ele. Ele é uma pessoa que se reúne apenas para poder dizer que está se reunindo. E entenda, Deus quando pede para nos reunirmos, não é para isso. Deus nos chama para nós nos reunirmos para que ele manifeste a glória dele, para que ele manifeste o Espírito Santo dele. Então nós podemos ver aqui que Judas, ele conhecia os lugares, ele conhecia as coisas, mas ele não conhecia o Criador dos céus e da terra. E este é um perigo. Ele não conhecia Jesus, o Filho de Deus que estava ali perto dele. E este é um perigo para você que diz que acredita em Deus. Para você que diz que acredita em Deus, mas não leva a sério a tua adoração a Deus. Não se preocupa em buscar, em conhecer esse Deus que você adora, para que você não seja enganado, para que você não se desvie da vontade de Deus. Porque uma vez que você não busca a Deus, você não conhece o Deus que você serve, qualquer Deus serve. Qualquer Deus que apresentam para você, qualquer Deus que falam para você, você vai aceitar. Porque você não conhece o Deus que você adora. Mas quando você conhece o Deus que você adora, você tem intimidade com ele, você lê a palavra dele, você medita na palavra dele, você compartilha a palavra dele e você vai fazendo aquilo que ele te manda fazer. Automaticamente você passa a conhecer esse Deus. E ao conhecer esse Deus, quando alguém tenta te apresentar um Deus que não é o Deus que você conhece da palavra de Deus, você já estranha. Você já fala, epa, aí tem coisa errada. Não está realmente de acordo com o conhecimento da palavra de Deus. Por isso Judas foi pego por Satanás. Por isso Judas foi enganado pelo diabo ao ponto de entregar Jesus, fazer parte do plano
que os sacerdotes estavam tramando e que Deus queria que Jesus morresse, mas Judas não precisava ter participado disso. Judas não poderia ter sido um participante dessa situação, mas infelizmente Judas não conseguiu resistir ao diabo neste momento. Judas não conseguiu resistir ao diabo. Por isso entenda o seguinte: você nunca vai conseguir resistir ao mentiroso, ao enganador, às coisas que te ensinam errado, se você não se revestir da verdade. Se você não se revestir da palavra de Deus, se você não buscar as coisas de Deus, lembre-se, ninguém vai te dar de mão beijada as coisas de Deus. Para de achar que porque você está em um culto, você está em uma igreja, o teu líder vai te ensinar tudo o que você precisa de Deus. Vai nada. Ele nem para ele consegue muitas vezes, porque um líder que não se preocupa com seus membros, em que vá buscar a Deus, em que vá conhecer a Deus, em que estude a palavra de Deus, pode ter certeza que ele também não busca. Os líderes religiosos dessa época que entregaram Jesus, eles faziam a mesma coisa. Eles estudavam a palavra, mas na hora de buscar a Deus, eles não buscavam. Eles não praticavam as coisas que Deus mandava, que era amar o próximo. Onde estava o amor ao próximo? E amar a Deus acima de todas as coisas. Como é que uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas pode criar um próprio Deus para eles? Sim, eles criaram o seu próprio Deus, aonde eles mandavam. Eles faziam o que queriam. Eles decidiam o que era melhor a ser feito. E quando você toma essa postura de pegar a tua vontade e colocar na frente da vontade de Deus, você é pego pelo diabo, porque o diabo é astuto e ele vai te enganar e te enrolar. É interessante aqui que, conforme nós podemos ver, Jesus, quando eles chegaram diante de Jesus, Jesus já sabia o que ia acontecer com ele. Jesus já estava ciente, já havia informado várias vezes os discípulos. Preste atenção num detalhe que eu vou te falar, numa coisa muito séria. Quando você leva a sério a Deus, quando você busca mesmo, estou falando sério, quando você busca a Deus de verdade, você não finge que busca a Deus, pega o teu dia inteirinho e faz o que você quer. Quando você busca a Deus mesmo, todo dia, Deus coloca em você o Espírito Santo dele, o poder dele, a autoridade dele. Você sai do ambiente das trevas e entra no ambiente da luz. Então o que acontece? Você começa a perceber as coisas espirituais acontecendo à tua volta. Você começa a perceber quando há um mover espiritual, tanto da parte de Deus a teu favor, para que você possa cumprir o teu chamado, o propósito que Deus tem para a tua vida, como também você começa a perceber os demônios, os espíritos imundos e o próprio Satanás agindo junto com os filhos das trevas na terra. Por quê? Porque Deus descortina as regiões celestiais. Deus abre as regiões celestiais. E Deus começa a te falar com você. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Olha, ali naquele lugar está assim. Olha, desse jeito está assim. Naquela pessoa desse jeito. Olha, na tua vida, toma cuidado com isso. Deus começa a te orientar. Deus começa a te ensinar. Deus começa a te guiar. Ele te guia para que você saiba o que está acontecendo com você e o que você precisa fazer. Agora, se você não tem essa comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus sério, você vive uma vida em trevas. Você faz o que você quer, você pensa o que quer, você age da maneira que você quer. E você colhe o fruto disso. Porque quando nós seguimos os nossos próprios caminhos, as nossas próprias vontades, nós vamos colher os frutos disso, dessa escolha. Porém, quando nós deixamos e falamos, não, peraí, eu quero realmente fazer a vontade de Deus, eu preciso saber qual que é essa vontade de Deus. Lembre-se, a vontade de Deus não é a do teu líder. A vontade de Deus não é a da tua igreja. Deus não vai revelar a vontade para a tua vida para alguém. Para que ele vai fazer isso se você pode buscar a vontade de Deus para a tua vida você mesmo? Para que Deus vai ficar revelando para as igrejas, para os líderes das igrejas da tua vida, o teu chamado, o propósito que Deus tem na tua vida, o que precisa da tua vida, para alguém, se você pode buscar ao próprio Deus? Não tem nexo isso. A tua falta de comprometimento com Deus, a tua falta de seriedade com Deus, está te fazendo ser levado a acreditar numa pessoa mais do que em Deus. Fazendo a buscar uma pessoa mais do que Deus. A buscar uma religião mais do que Deus. E você sabe que você não está levando a sério o teu relacionamento com Deus. Porque você se conforma com essa situação. Você aceita aquilo que a tua religião passa para você.
e acredita nisso. Então o que, que acontece? Você vive essa vida sem experimentar o que Deus tem para a tua vida e sem revelar o que Deus tem para a tua vida. Jesus não era assim. Jesus, tudo o que ele fazia, ele levava o pai dele junto, ele conversava com o pai dele junto. Ele se comunicava com o pai dele, o Criador dos céus e da terra. Por isso que Jesus sabia o que estava acontecendo e o que ia acontecer com ele. E é muito mais fácil quando você sabe que Deus está preparando uma situação para a tua vida e você andar por ela, não é verdade? Quando Deus está te conduzindo, quando o Criador está te guiando, quando o Criador está cuidando de você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não teme, como diz lá no Salmo 91. Agora, quando você leva a sua vida de qualquer jeito todo dia, não, deixa que eu me vire aqui, se Deus quiser, vou fazer por mim, Ele me ajuda. Então, nesse pensamento demoníaco de você fazer por você e Deus te ajudar, você não fica sabendo o que Deus tem preparado para você. E aí você é apanhado de surpresa. Tem religiões que ensinam isso. Não, não precisa não, que esse negócio de buscar Deus a gente está buscando aqui e você não precisa, só vem na igreja aí de vez em quando, faz algumas coisas aí na igreja, faz isso daqui, faz aquilo ali que tá bom. Esse pensamento é demoníaco, porque eles têm medo que você saiba o que Deus tem para tua vida e descubra que o que eles estão te oferecendo e mandando você fazer não é a vontade de Deus. Então você precisa saber o que Deus tem para tua vida. E Jesus sabia. Jesus sabia. É interessante que mesmo os discípulos, olha para você ver como é sério o relacionamento da gente com Deus. Não é só andar, não é só caminhar. Você precisa levar a sério. Os discípulos que estavam com Jesus não sabiam o que ia acontecer com Jesus. Eles não tiveram acesso àquilo que Jesus ia viver. Por quê? Porque Jesus buscava um relacionamento sério com o Pai e eles buscavam apenas estar com Jesus. Nem mesmo com Jesus eles procuravam ter um relacionamento verdadeiro e sério, ao ponto de querer saber o que Deus tinha para a vida de Jesus e para a vida deles. Então entenda o seguinte, meu amado. Quando Deus escreveu a palavra dele, essa Bíblia sagrada que nós lemos, não foi só um livro para você ler historinhas, não. É um livro para você aprender com pessoas que fizeram coisas e você poder tirar proveito disso para não cair nas mesmas ciladas e dar mais certo. São exemplos de vida com Deus e de coisas que eles viveram para a bênção e também para a maldição. Você está entendendo? Deus mandou escrever a Bíblia Sagrada não para a gente ficar lendo uma historinha do passado de Jesus, uma historinha do passado dos discípulos. Não. Deus, quando escreveu a Bíblia, ele escreveu para que você aprendesse a viver e adorar a Ele, a buscar a Ele, e não cometesse os mesmos erros que as pessoas cometeram quando foram buscar a Ele, mas cometesse os mesmos acertos e melhorasse, aperfeiçoasse para ser melhor do que aquelas pessoas que buscaram a Deus. Mas infelizmente hoje as pessoas estão tão afastadas da palavra de Deus, de buscar e ler a palavra de Deus, não querem aprender a palavra de Deus, que qualquer coisa que ensinam para eles nas igrejas eles aceitam. Eles aceitam como sendo de Deus e são enganados. Nunca vão ficar sabendo o que Deus tem para a vida deles. Aí Jesus, sabendo do que ia acontecer, ele perguntou para as pessoas que iam prender a ele e iam levar ele para ser julgado. A quem vocês estão procurando? Aí eles responderam, a Jesus de Nazaré. Responderam eles. Aí Jesus disse, sou eu. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Eles recuaram e caíram. Isso é, com a palavra somente, Jesus poderia ter destruído aquelas pessoas. Jesus poderia ter matado aquelas pessoas com o poder que ele tinha de Deus na vida dele. Mas Jesus entendeu que não era para fazer isso. Jesus compreendeu que ele veio não para matar as pessoas. Ele veio para libertar as pessoas e dar vida eterna. Porque, veja bem, imagina se você tivesse o poder da palavra. Se tudo aquilo que você falasse acontecesse. Imagina que você tivesse um poder
para abrir tua boca e falar coisas contra a vida das pessoas, ou até mesmo de bênçãos, de coisas, tudo que você falasse acontecesse. O que você acha que ia acontecer quando você estivesse com raiva de alguém? Quando você estivesse com ódio de alguém? Essa pessoa ia morrer. Porque você não tem estrutura espiritual, você não tem capacidade espiritual para carregar esse poder, essa autoridade. Porque dentro de nós existe corrupção. No nosso coração e na nossa mente humana, nós temos a corrupção, nós nos corrompemos, nós andamos segundo as nossas vontades. Por exemplo, quando você está nervoso e irritado, você facilmente acaba liberando palavras que podem até mesmo destruir a vida das pessoas. Depois você pode até se arrepender. Depois você fala, ai, me perdoa por causa dessas palavras que eu falei, não é? Mas você faz. Só que quando nós temos autoridade espiritual na nossa vida para liberar palavras e elas acontecerem, não tem como você voltar atrás. Porque uma vez que você liberou a palavra, ela vai acontecer. E acontecendo, não tem mais como você falar, desacontece. Então, por isso que Deus não nos dá o poder para fazer certas coisas e a autoridade para fazer certas coisas, mas nos faz ser dependentes dele, da vontade dele. Porque quando você abre a tua boca para falar contra alguém ou para liberar algo contra alguém, Deus vai avaliar primeiro e vai analisar a vida da pessoa, a sua vida com ele, um monte de situações Deus vai analisar para poder trazer julgamento, juízo ou a justiça. Você entende por que nós precisamos do juízo e da justiça de Deus? Mas deixa eu te dizer algo sério que estava acontecendo aqui. Os líderes das religiões daquela época, eles se achavam Deus. Eles achavam que eles tinham o direito de julgar. Eles tinham o direito de decidir se alguém morreria ou se alguém viveria. Eles achavam que neles havia um poder para julgar as pessoas. E existem líderes de igreja hoje, que eles pensam a mesma coisa, que eles receberam de Deus o direito de julgar as pessoas e condenar as pessoas ou não condenar as pessoas. Só que eles se esquecem de uma coisa, que a despeito da atitude que eles tomarem, há acima deles um justo juiz. Há alguém por onde ele também vai ser julgado. E quando nós somos julgados por homens, por pessoas, ainda que com autoridade, nós ainda corremos o risco de sermos justificados por Deus. Porque nós estamos com uma vida diante de Deus sem realmente culpa daquela situação. Então, ainda que você morra pela boca de uma pessoa, você morra por causa de um juízo que levantam sobre a sua vida, por causa de qualquer situação, você está morrendo pela mão de homens, de pessoas. Mas se você morrer pela mão de Deus, porque você está desobedecendo a Deus, você está desagradando a Deus, quem é que vai poder te justificar? Quem é que vai poder te justificar se Deus é quem está te julgando? Então é muito sério o mundo espiritual. É muito sério as coisas espirituais. Não é uma religião. Não é uma igreja. O mundo espiritual não é igreja. Deus não tem igreja. Deus tem um reino, aonde ele reina na terra. A despeito do que você está vendo aí na terra, as malignidades, as maldições que estão acontecendo, o reino de Deus também acontece. Só que é divulgado nas TVs e nas redes sociais o reino da terra, o reino dos homens. Por quê? Porque o mundo está debaixo do domínio do maligno. Por isso que eles só divulgam o reino das trevas. Você liga um jornal para assistir, você só ouve coisas das trevas. Eles não divulgam quantas pessoas são libertas das drogas. Eles não divulgam quantas famílias são restauradas nos jornais. Eles não divulgam quantas pessoas são curadas através do nome de Jesus Cristo. Eles não divulgam quantas pessoas realmente passam a servir a Deus depois de servirem as trevas. Por quê? Porque eles estão debaixo do domínio das trevas. Você entende? E toda vez que você se alimenta dessas trevas e não busca Deus, não se alimenta de Deus, essas trevas entram na tua vida. Essas trevas te dominam. Você está debaixo de um governo que não é o de Deus. E você vai colher os frutos desse governo. É por isso que você vê
alguns canais que falam da Bíblia pregarem o reino de Deus, pregarem o governo de Deus, falarem de pessoas curadas, de pessoas libertas, de pessoas que vivem coisas da parte de Deus. Por quê? Porque nós queremos viver o reino de Deus. Você está entendendo? Então, se você tem uma religião que não fala de Deus, que não prega as coisas de Deus, que não glorifica o nome de Deus, toma cuidado. Porque realmente eles estão glorificando coisas que não é de Deus e que não é Deus. E automaticamente você não vai viver o que o reino de Deus pode te oferecer. Imagina se fosse você nessa situação de Jesus aqui, sendo levado para ser cuspido, para ser maltratado, para ser acusado, e depois você fosse pregado em uma cruz, sem Deus. Sem Deus. Você estava adorando deuses que não é Deus. Sem religião, sem buscar Deus. Eu estou falando, você não busca Deus mesmo. O que, que acontece? Você não seria ressuscitado. Você perderia a ressurreição. Porque você não está com a cobertura daquele que te criou. É muito sério a tua vida. Tua vida e as coisas espirituais são sérias. Não brinque com elas. Não leve elas de qualquer jeito. Jesus tinha todo o poder para destruir essas pessoas, para acabar com a vida dessas pessoas, mas ele entendia que matar elas não ia resolver o problema delas. Ele entendia que o segredo era ensinar elas o caminho da verdade, ensinar a elas que havia uma vida melhor prometida por Deus através da vida dele, que você pode participar desse reino se você abandonar os deuses criados e começar a seguir a Jesus. Não tem outro caminho. O Pai deu apenas a Jesus. Não adianta buscar em outra coisa. Ah, mas eu quero, Ronaldo, na minha religião ensina que nós devemos buscar através de outras coisas que não seja Jesus. Então continue. Vá por esse caminho. Mas saiba que somente a palavra de Deus diz que somente Jesus. Não existe outra Bíblia em toda a terra que fale a respeito de Jesus, concernente a como buscar a Deus se não for através da morte e sacrifício de Jesus. Porque o Jesus morreu pelos nossos pecados, mais ninguém. Então não adianta você querer buscar através do teu líder, não adianta através da tua religião, não adianta você criar um Deus dentro de você. Não consegue, não foi eu que estabeleci, nem as igrejas que estabeleceram isso. Foi o próprio Deus quem estabeleceu isso através da sua Bíblia. Já tentaram até destruir a Bíblia, já tentaram apagar a Bíblia, já tentaram fazer com que tirar coisas da Bíblia para tentar mudar a religião. Não conseguiram, porque Deus zela pela sua palavra. Você está entendendo? Aí mais uma vez Jesus perguntou para eles: a quem procuram? Aí ele: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: eu já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe ir embora estes homens. Isso é, não leve eles juntos, porque Jesus sabia que eles não iam suportar. Eles não estavam prontos para a guerra. Eles não estavam prontos para passar pela situação em que Jesus ia passar e permanecer fiéis. Sabe por quê? Porque o mundo nos ensina a valorizar a nossa vida, a valorizar o nosso trabalho, a valorizar a nossa casa, a valorizar a nossa família, a valorizar as coisas nessa terra acima de Deus. Isso é, você adora a Deus desde que essas coisas estão funcionando e dando certo. Se não estiver dando certo, você larga Deus, abandona Ele e vai tentar resolver seus problemas. Mas Deus está querendo que você coloque Ele acima de todas essas coisas. Você vai amar essas coisas, mas Deus, o Criador, tem que estar acima dessas coisas. Por quê? Porque Ele é o único capaz de te tirar da morte quando você morrer. Ele é o único capaz de te dar vida quando você morrer. Então, se você coloca o teu coração em qualquer coisa que não seja o teu Criador, você não vai participar dessa vida eterna que Jesus prometeu. Não tem outro caminho. Não sou eu quem criou isso. Então, Jesus fez tudo para que se cumprisse a palavra. É interessante aqui que nós podemos ver a atitude de Pedro no ímpeto de querer usar a espada para proteger Jesus. Mais uma vez, Pedro estava sendo guiado pelos seus instintos carnais, pelos seus instintos humanos, nos mostrando que se você não se alimentar de Deus, se você não se alimentar do Espírito Santo, se você não sabe o que Deus tem reservado para a tua vida, você não vai conseguir passar por um momento que Deus vai te fazer passar de uma maneira realmente fazendo e agradando a Deus. Fazendo a vontade de Deus e agradando a Deus. Entendeu? Você quer viver uma vida
fazendo as coisas que Deus não quer, ou você quer viver uma vida fazendo o que Deus quer? Se você escolher fazer o que Deus não quer, você vai viver uma vida mais ou menos meia boca, da parte de Deus. Mas se você aceitar o compromisso de levar a sério o Deus Criador e começar a falar, não, eu quero verdadeiramente conhecer esse Deus Criador, quando chegar situações difíceis como essa que Pedro presenciou na vida de Jesus, onde iam prendê-lo, onde iam fazer as coisas que iam fazer com ele, você não vai querer agir na sua carne. Pedro puxou a espada e arrancou a orelha do rapaz lá, chamado Malco. Mas só que depois que ele não estava com a espada, ele ficou com medo. Isso é, a confiança dele estava na onde? Estava no seu agir, no que ele tinha na sua mão, no que ele possuía como segurança. Para Pedro, a segurança dele estava em usar a espada contra os inimigos. Você lembra que Jesus falou que ele ia... Pedro falou assim, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. Aí Jesus, sim, te amo. Pedro respondeu, sim, eu te amo, filho. Eu te amo. Mas eu já não disse que te amo. Aí Jesus falou, Pedro, tu vai me negar as 3 vezes. Lembra que ele falou para Pedro? Jesus? Bom, aqui, Pedro deve ter se lembrado dessa situação e falou, não vou negar não. Eu não vou negar Jesus. Eles estão querendo prender a Jesus, eu vou puxar da espada e vou arrancar a orelha desse cara aqui, ou então vou matar ele. Por quê? Porque para Pedro, essa ação era uma solução. É o que ia resolver o problema de Jesus. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso entendimento, do nosso intelecto, e não compreendemos o que Deus está fazendo. O que Deus está preparando para nós, que é algo superior. Por isso, quando você passa por uma situação difícil, uma situação de luta, uma situação de deserto, você precisa se mover, você precisa agir guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que você não perca a grande oportunidade que Deus está te dando de dar testemunho de que Ele é na tua vida. Pedro aqui interpretou que o jeito de ele não negar a Jesus era assim, era pegando uma espada e arrancando a orelha. E Jesus falou, não, Pedro, não faça isso. Guarda a espada. Acaso eu não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Você viu que na mente de Pedro houve uma interpretação errada das coisas espirituais? Houve uma interpretação errônea das coisas espirituais? Você está interpretando as coisas de Deus como Deus quer? Eu deixo essa pergunta para você. Você está verdadeiramente buscando a Deus para fazer aquilo que Ele quer que você faça, ou você está agindo no teu ímpeto? Você está agindo na tua carne? Você está agindo pelas suas emoções? Se você age pelas suas emoções, nunca você vai experimentar o poder de Deus na tua vida. Porque as nossas emoções não produzem a justiça de Deus. Os nossos pensamentos e sentimentos não produzem a justiça de Deus. É tanto que lá na frente nós podemos ver, conforme nós lemos, que Pedro, na hora que ele deveria agir espiritualmente, se posicionando ao lado de Jesus para não negar ele negou. Não conheço esse homem, não conheço esse homem, não conheço esse homem. Quando ele deveria verdadeiramente se posicionar para que Jesus pudesse ter certeza que ele estaria com ele, Pedro pegou e negou. Por quê? Porque Pedro não amava Jesus? Porque Pedro não acreditava em Jesus? Porque Pedro não acreditava no Criador? É evidente que não, Pedro acreditava. Pedro amava Jesus. Pedro estava com Jesus. Mas era porque Pedro não estava bem posicionado espiritualmente para conseguir suportar aquela situação. Você precisa entender que o nível da tua autoridade espiritual, o nível da tua autoridade espiritual vai depender do teu posicionamento diante de Deus. Se você quer levar a Deus de qualquer jeito, brincar com as coisas de Deus e não levar a sério, você não vai receber a autoridade de Deus para, quando passar por esses momentos difíceis, agir espiritualmente. Agir segundo aquilo que Deus quer que você faça. Você está compreendendo? Jesus precisava passar por essa situação.
Jesus precisava passar por essa situação. A nossa vida, a vida de todas as pessoas que morreram a partir daquele momento que Jesus estava passando, dependia desse sacrifício, dependia dessa entrega voluntária da parte de Jesus. Ninguém estava obrigando Jesus a fazer isso. Ninguém estava colocando uma espada na vida de Jesus, falando, você vai morrer para a cruz. Não foi. Foi o próprio Jesus que se entregou. O próprio Jesus entendeu que era o momento porque o Pai revelou para ele de ele morrer por nós, toda a humanidade, inclusive por você, a despeito da tua crença, a despeito da tua religião, a despeito do modo como você vive. Jesus morreu por você. Aceite essa morte de Jesus para escapar da ira de Deus. Aceite, lembre-se, não somos nós que vamos trazer justiça e juízo para as pessoas. Nós somos apenas servos de Deus. Quem vai trazer é o próprio Jesus através do seu Pai. Todos aqueles que não aceitarem esse sacrifício de Jesus como único suficiente para a sua vida, vão ser pegos pela ira de Deus. E isso não depende de religião e nem de igreja. Nenhuma igreja vai poder te fazer escapar. Você precisa buscar e saber qual que é a vontade de Deus para a tua vida. É interessante que as pessoas que foram usadas para levar Jesus até a cruz foram justamente aqueles que se diziam crentes, aqueles que se diziam evangélicos na época, aqueles que se diziam religiosos. Por quê? Porque justamente as pessoas a quem Deus fez uma aliança foi realmente aqueles que foram usados para atrair a Jesus. Porque o reino de Deus é sério. As coisas espirituais são sérias. Você não pode brincar de religião. Você não pode brincar de igreja. Você não pode brincar de adoração e achar que você vai conseguir passar pelo momento difícil que você vai passar, que nós estamos prestes a viver. Se prepare, porque nós estamos prestes a passar por situações que vocês que não estão preparados, que não estão prontos, que não estão realmente alicerçados naquele que te chamou e que te comissionou, Jesus, e que quer te justificar. Se você não estiver pronto, você não vai conseguir se manter fiel no caminho que ele te deu. Por isso, guarde a tua espada natural e tire a espada espiritual, que é a palavra de Deus. Deus tem uma espada que é a palavra dele, vinda do trono dele para que você libere na terra. Não é só essa palavra escrita. A palavra escrita nos alimenta, nos mantém no caminho, nos faz discernir o que é de Deus e que não é de Deus. Nos faz nos manter no caminho e na verdade de Deus. Mas existem palavras, além da palavra de Deus que está escrita e em concordância com a palavra de Deus, que Deus quer liberar na sua vida para que você libere sobre a terra. Libere sobre o Brasil. Deus tem palavras espirituais para colocar na tua boca para que você libere no Brasil, libere na tua família, libere na tua igreja, libere no teu bairro, no teu estado, no país, enfim. Deus tem palavras de direção, de libertação, de cura e também de destruição, para que o reino dele seja estabelecido na terra. Mas essas palavras estão retidas nos céus, esperando o teu posicionamento. Deus está esperando você tomar uma atitude verdadeira diante dele para que ele te dê essas palavras. E você, ao abrir tua boca, direcionado por Deus, guiado por Deus, você vai ver acontecer o que você vai falar. Esta autoridade que Deus quer para você não é uma espada. Vamos usar para os nossos dias? Não é um revólver, que o policial usa. Não é uma arma que o policial usa. É uma arma espiritual, onde você, ao atirar, que são palavras que Deus vai te dar para você liberar, vai acertar no alvo. Vai acertar no alvo realmente que Deus quer.
Deus tem coisas espirituais para a tua vida que você nem imagina, meu querido. Para de brincar de servir a Deus, para de brincar de adorar a Deus, para de colocar o teu coração somente nas coisas da terra e leve Deus mais a sério. Conforme nós podemos ver aqui, o motivo de realmente Pedro negar a Jesus foi porque ele quis usar uma espada que não era de Deus. E Deus está nos chamando como igreja para que nós tomemos as espadas de Deus, que é a palavra dele, cada um a sua, toma a sua espada, para que nós possamos ir para a guerra, para que nós possamos guerrear espiritualmente. Deus quer que você tome posse de todas as armaduras espirituais para que você trave essa guerra contra esses demônios, esses espíritos imundos que estão agindo na tua família, que estão agindo no teu bairro, que estão agindo aí na onde que você mora, no teu estado, no país. Imagina o povo de Deus que acredita em Deus verdadeiro, com a espada de Deus na mão espiritual, expulsando demônios aqui do Brasil. Nós vamos ver famílias restauradas. Nós vamos ver homens e mulheres casando e tendo filhos e gerando uma nova geração ao invés dessa distorção que está tendo de família. Nós vamos ver filhos que não vão mais consumir drogas. Porque nós vamos travar guerras contra esses demônios que querem seduzir os nossos filhos para o uso de drogas. Nós vamos ver nossos filhos não serem abusados sexualmente. É isso mesmo. Porque nós travaremos guerra contra esse demônio Moloque, hoje chamado de pedofilia. Nós vamos ver cair por terra a miséria. Quando eu falo de miséria, muitas pessoas acham que é não ter dinheiro, que é não ter o que comer, não ter o que vestir. Não, não é só isso não. Não adianta você dar comida para uma pessoa que dentro dela existe miséria. Não adianta você dar roupa para alguém que dentro dela tem miséria. Porque ela vai pegar a comida e vai pegar a roupa e vai voltar para a sua vida como ela está vivendo. É uma guerra espiritual. Nós precisamos destronar esses demônios. Nós precisamos tirar esses demônios da política. Demônios de corrupção. Demônios de leis que querem destruir os valores de Deus. Como que você pode apoiar certas práticas e concordar com certas práticas? Com comércios na região que você mora que vendem cigarro, que vendem bebida alcoólica, os maridos saem da casa para poder beber nos bares, nos botecos e voltam para casa bêbado. As mulheres saem de suas casas às vezes porque não aguentam o marido dentro de casa e vai para os botecos beber, vai se prostituir. É esse tipo de religião que você quer para a tua vida? É esse tipo de Deus que você aceita na tua vida? É esse tipo de governo que você quer que continue na política? Esses políticos que agem contra a vontade de Deus? Que criam leis para destruir os valores de Deus, sabe por quê? Porque eles estão de olho no que eles recebem de dinheiro dos traficantes, daqueles que fazem tráfico humano, daqueles que vendem cigarro, daqueles que vendem bebida, daqueles que vendem drogas. Eles ganham dinheiro para criar leis lá dentro da política. Eles ganham dinheiro para poder criar coisas dentro da religião que ferem a Deus. Eles ganham dinheiro para poder abrir empresas, os empresários. É uma máfia, pessoal, acorda. É uma máfia. Enquanto a Igreja de Jesus Cristo não derrubar esses tronos espirituais, aonde essas pessoas, da área também das artes, quantas coisas malignas eles estão introduzindo nas artes. Você vai assistir um desenho, vai assistir um filme, vai assistir alguma coisa, tem coisa que é para criança. Para criança que não são princípios de Deus, eles vão introduzindo aos pouquinhos. Filmes que glorificam coisas malignas. Eles são astutos. E eles colocam como coisas boas. Mulheres com mulheres, homens com homens. Eles vão entrando assim, diz que a pessoa está fazendo por amor, porque se amam. Olha o papo furado. É tudo enrolação para introduzir seitas, doutrinas, crenças que vão destruir a família. Mesmo que eles consigam, Deus vai destruir. Não somos nós que vamos destruir. Nós guerreamos para as pessoas serem libertas desse pensamento maligno, demoníaco. Nós não queremos matar as pessoas de maneira alguma, mas Deus, com a sua ira, vai matar, vai destruir, porque Ele é Deus.
Ele está nos dando um tempo através de Jesus para nós nos arrependermos de nossos pecados, mudarmos os nossos caminhos, e ele vir e sará. Não pensa que Deus não está vendo o que está acontecendo, ele está vendo. Ele só não faz ainda porque ele está esperando pessoas que ainda amam a ele, que estão desviadas, que ainda não sabem do que está acontecendo e estão sendo enganadas. Mas quando nós alcançarmos essas pessoas, o próprio Deus diz na palavra dele, leia lá em Apocalipse, que assim que essas pessoas forem alcançadas, a ira de Deus vai descer sobre a terra. E aí, você vai querer ser pego por estar concordando, votando, apoiando políticos, empresas, professores, artistas, pais de famílias que praticam coisas contra a vontade de Deus? Você vai querer estar do lado desses religiosos que mandaram matar a Jesus? Então, em nome de Jesus, toma consciência espiritual. Entende no teu coração que você precisa tomar um posicionamento. Ou você vai sofrer no inferno, eternamente, vai sofrer. Porque não pensa que vai morrer e vai escapar, não. Ah, eu vou morrer, graças a Deus, vai acabar e morreu. Não é assim não, viu? Ou você vai receber a vida eterna. Você precisa se posicionar como aquele que vai guerrear. Você precisa tomar uma decisão de que parte do exército você faz. Do exército de Deus ou do exército das trevas. Para de ficar brincando com as coisas de Deus. É a tua vida que está em jogo, é a vida da tua família que está em jogo, é a vida do teu bairro, do estado, da nação que está em jogo. Nós não estamos brincando de igreja. Nós não estamos preocupados com qual religião que vai ganhar, com qual religião que vai abrir mais templos. Não é isso, nós estamos preocupados com as vidas. Com o nome de Deus ser glorificado nessas vidas, eles conhecerem mais a Deus. E eles poderem saber que a vida que eles estão levando contra a vontade de Deus vão levar eles para a destruição. Às vezes nós olhamos para o que aconteceu com Jesus e nós achamos que isso daí foi um absurdo. E o que Deus permitiu que aconteceu com Jesus? Meu amado, o que aconteceu com Jesus pela permissão de Deus, Deus restaurou. Deus ressuscitou Jesus e deu uma vida muito melhor para ele, com um corpo muito melhor do que aquele. Agora, se Deus destruir a tua vida e depois você for para o inferno, você vai ver como é pior. Então a morte vindo pela mão de Deus é pior. É pior do que a morte vindo pelos seres humanos. Por isso, guerreia contra as trevas. Guerreia contra as trevas, ainda que a nossa vida dependa disso. Não abra mão. Porque vale a pena a vida eterna de Deus. Vale a pena ser aprovado por Deus do que ser aprovado por homens e depois pagar uma vida inteira no inferno. Não compensa. Analise. Olha o que esse homem disse para Jesus. Disse para Jesus que a forma como Jesus respondeu para ele e deu um tapa na cara dele, ele estava respondendo de errado para uma autoridade. Você vê como o ser humano acredita que um ser humano tem mais autoridade do que Deus. Tem mais autoridade do que o Criador. Uma pessoa que nem sabe se vai estar viva amanhã, que pode pegar uma doença e morrer, que pode ser pego por uma bala perdida, pode ser morto por um bandido na rua. Esses líderes, essas pessoas que estão aí no cargos de política e assim por diante, podem morrer amanhã, pegar uma doença e aí morrer. Será que eles têm mais autoridade do que Deus? Será que eles podem mais do que Deus? Então bater no rosto da igreja de Jesus Cristo, porque a gente está lutando contra autoridades corruptas, contra autoridades que querem praticar e introduzir malignidades no Brasil, quer bater no nosso rosto? Bata. Pode bater. Nós preferimos apanhar de vocês que são corruptos, fazendo a vontade de Deus, do que apanhar de Deus depois. É muito melhor, porque a verdade dói. A verdade dói para quem está na mentira. Falar a verdade, é por isso que as igrejas hoje estão do jeito que estão. Porque eles ficam se segurando para falar as coisas de Deus. E quando você vai pregar uma palavra dessa dentro de uma igreja, o pastor te tira do púlpito. O pastor não deixa você pregar. Ele fala que você não vai mais pregar, não. Por quê? Porque ele prefere ficar iludindo as pessoas. Prefere ficar passando a mão nas feridas. Ficar passando a mão nas deformações, a mão na cabeça. Vai, continua pecando, continua fazendo o que é errado. Continua se conformando com essas malignidades que estão acontecendo no Brasil. A igreja de Jesus Cristo nunca vai ter poder e autoridade enquanto eles ficarem com medo do que é mal,
com medo do que não presta, com medo das práticas mentirosas que estão sendo praticadas nas igrejas e na política, e nas empresas, e na cultura, nas famílias. Enquanto a igreja de Jesus Cristo não guerrear contra as obras das trevas, o mal vai crescer no Brasil. E se prepara porque vai atingir tua família. Daqui a pouco teu filho está nas drogas, está na prostituição. Daqui a pouco teu marido está te traindo, praticando adultério. Tua mulher também está te adulterando e está saindo com outro. É assim. É isso que você quer para tua vida, para os seus filhos? Depois que você morrer, eles ficarem aí na terra? Dependendo de bebida alcoólica, de cigarro, de drogas, de prostituição, de malignidades. Então, em nome de Jesus, você precisa entrar nessa guerra. Você precisa parar de ter medo. Medo das pessoas que mentem, que enganam descaradamente, inclusive na igreja, na religião. Para de ser hipócrita, para de ser falso, fala a verdade. É por isso que eu não frequento igreja e eles não me deixam pregar lá, não. Não me deixam. Eu prego só online mesmo. Por quê? Porque eu falo a verdade. Eu estou um pouco me lixando. Ah, Ronaldo, mas você é pecador. Sou também pecador. Mas não é só porque eu sou pecador que eu vou concordar com o que está errado. Por isso que Jesus morreu por nós, para que a gente lute contra o que é errado. Ainda que custe a nossa vida. Ainda que a gente seja condenado, mas você precisa ter certeza de que você quer o que é bom. Você quer a verdade, você quer a vontade de Deus ser estabelecida. Ah, mas eu não consigo fazer algumas coisas certas. E daí? E daí? Só por isso então você vai aceitar a mentira? Ah, isso eu não consigo fazer, então eu vou concordar. Vou aceitar dentro da minha igreja, porque eu não consigo. Eu não consigo parar de roubar os dízimos e as ofertas, então eu vou aceitar ladrões dentro da minha igreja que roubam também. É assim, né? Eu não consigo parar de trair minha esposa, então eu vou aceitar um monte de adúltero dentro da minha igreja. Eu não consigo parar de beber, como eu sou líder de igreja, eu não consigo parar de beber, vou aceitar os bêbados dentro da minha igreja e não vou recuperar eles. Então, em nome de Jesus, não tem nada a ver. Você precisa estabelecer o que é verdade para você diante da palavra de Deus. Busque na palavra de Deus o que é verdade e guerreie para que você seja liberto e as pessoas à sua volta, porque Deus vai nos julgar. A despeito do que você faz, Deus vai te julgar. A questão é, você está lutando contra o quê? Você está a favor do quê? Você tem se conformado com o quê? Foi o que aconteceu com esses líderes aqui. Eles queriam acusar Jesus, achando que se matasse Jesus, se acusasse Jesus, eles iam tirar a culpa da vida deles e alguém que estava atrapalhando eles de praticar o que era errado. Na cabeça deles, eles falaram assim, vamos matar Jesus, vamos acabar com a vida de Jesus, porque aí a gente tira Jesus da terra, e aí o que acontece? A gente continua fazendo o que é errado. Só que eles se esqueceram que Deus estava ali, que havia um Deus acima de Jesus. Aí colheram o fruto. Vai ler na história para você ver o que aconteceu com essas pessoas que se mataram Jesus. Vai ver o que aconteceram com eles. Meu amado, não adianta você querer escapar da mão de Deus sem ser por você buscar a correção da tua vida, a mudança da tua vida, a mudança da vida das pessoas, a mudança dos lugares que você frequenta e que você vai. Não existe, você não vai conseguir escapar da ira de Deus. É melhor você ser contra as pessoas, é melhor você ser contra as pessoas que não querem aceitar a Deus e as coisas de Deus, do que você ser a favor delas e depois ser contra Deus e ter que cobrar Deus te cobrar. Cair na mão de Deus é pior do que cair na mão dos homens. O que os homens fazem contra as pessoas que pregam a verdade é pouco perto do que Deus faz. Analise, medite nisso, pense nisso todos os dias. Eu prefiro cair na mão de Deus por ser um covarde, medroso e não falar a verdade? Ou eu prefiro cair na mão dos homens por falar a verdade e escapar da mão de Deus? É melhor, muito melhor. Deus pode te ressuscitar, Deus pode te curar, Deus pode te livrar, Deus pode fazer um monte de coisa na tua vida. Depois que você até morrer, ele pode te ressuscitar. Agora, os homens, o máximo que ele pode fazer é te dar um dinheiro, vai. Te dar um alívio. Falar, não, esse daqui ele não vai mais contra a gente, vamos deixar ele sossegado. Então, em nome de Jesus, você precisa fazer com que a palavra de Deus se cumpra na terra. Se cumpra na terra. A palavra de Deus se cumpra na terra. O que eu quero dizer com isso? Deus vai trazer justiça para quem está sendo injustiçado. E essa palavra precisa se cumprir na tua vida e na vida das pessoas. Deus trazer justiça para quem está sendo injustiçado.
Outra palavra que você precisa se preocupar em cumprir, fazer com que ela se cumpra. Deus vai trazer juízo para quem está praticando injustiça. Você está entendendo? Agora, como que Deus vai trazer juízo se você concorda com o que é injusto? Se você apoia o que é injusto por medo de sofrer as consequências? Aí, quando Deus trouxer a justiça, você vai junto no pacote. Você vai junto no pacote. Tudo porque você tem medo de dizer que acredita na palavra de Deus, que acredita no que Deus está falando na palavra dele. Você acredita que tem pessoas que falam que nós estamos vivendo num mundo que isso daí não precisa, não? Não precisa ser tão radical? Olha o que as pessoas falam. Não precisa exagerar com as coisas de Deus. Meu amado, em nome de Jesus, não abra mão das coisas de Deus, você vai trazer maldição para a tua vida, minha irmã, meu irmão. Para de ficar acreditando no que as pessoas falam, de te iludindo, dizendo que não tem problema essa situação, você continuar pensando desse jeito. Seja firme naquilo que você acredita. Seja verdadeiro naquilo que você acredita. Não deixe que as pessoas impeçam você de falar o que Deus diz sobre a palavra dele, só porque você está com medo. Às vezes você precisa entender o seguinte. Você precisa entender o seguinte. Que é melhor você defender a verdade de Deus do que apoiar a mentira. Porque se você apoiar a mentira, ela vai crescer. Ela vai invadir, ela vai entrar na tua casa, ela vai entrar no teu marido. Ou você acha que o diabo que está te seduzindo para você praticar a mentira e viver a mentira não vai receber autoridade para entrar na tua família? Toda vez que você deixa de pregar a palavra de Deus, de pregar a verdade, sabe o que você está dizendo? Que você está dando autoridade para o diabo agir na tua vida e na vida das pessoas que você ama. E toda vez que você defende a palavra de Deus, você defende a verdade, as coisas que são contra os princípios de Deus. Você está dizendo para Deus que você quer que Deus tenha autoridade sobre a tua família e aquelas pessoas que você ama. Então você precisa tomar um posicionamento. A despeito do que você decidir, Deus vai trazer justiça e juízo. Justiça para quem é justo e está sendo injustiçado. E juízo para quem está praticando injustiça. Ele traz, ele traz. Pra você ter uma ideia, ainda que a gente morra defendendo a palavra de Deus, Deus ainda assim trará justiça e juízo. Porque ele pode nos ressuscitar para trazer justiça para nós e sermos justificados. E ele pode ressuscitar aqueles que praticarem justiça para trazer juízo. Ele é Deus da vida e da morte. Você está entendendo? Para nós finalizarmos, olha o que eles fizeram. Tamanho a falta de vergonha na cara de querer proteger as coisas de Deus, apoiar as coisas de Deus. Os líderes daquela época estavam tão corrompidos, e estavam com medo de defender as coisas de Deus por causa dos romanos. É os romanos que governavam. E sabe o que eles fizeram quando Pilatos perguntou: quem que vocês querem que eu solte, Jesus ou um ladrão, um malfeitor, Barrabás? Eles pediram Barrabás. Para você entender que quando você não aceita a verdade de Deus e não defende as coisas de Deus, você vai ser corrompido pelo diabo. E você vai ser levado a fazer coisas que desagradam a Deus. Não adianta, não tem outro caminho. Eles pediram um ladrão, depois de Jesus ter feito tudo o que fez. Tamanha corrupção que estava dentro deles. Mas o que eu acho interessante aqui, olhando agora, tira um pouco as trevas, né? Isso daí foi a atitude das trevas. Foi o que as trevas fez e eles colheram os frutos por estarem debaixo do domínio das trevas. Mas, o que Jesus estava fazendo ali, acontecendo espiritualmente, é que mesmo Jesus sendo levado para a cruz, já estava começando a libertação de pessoas. Jesus já estava libertando pessoas, já estava dando um sinal para Jesus, porque Jesus não estava de olho na libertação daquele homem de uma cadeia natural. Jesus estava de olho numa libertação espiritual, é quando você perde o medo de defender as coisas de Deus.
Você perde o medo de morrer pelas coisas de Deus. É disso que Jesus estava vislumbrando, é isso que ele estava vendo. Quando começou esse sinal aqui, Barrabás foi liberto. Jesus olhou para aquela situação e olhou para a libertação da multidão que ele ia trazer. Liberta das cadeias espirituais. Liberto das prisões espirituais. Meu amado, em nome de Jesus, você precisa tomar posse disso. Não aceite ser preso pelas malignidades que o mundo prega por você, porque você está com medo de Deus, está com medo da palavra de Deus, está com medo de morrer, está com medo de não ganhar dinheiro, está com medo de perder seu marido, está com medo de perder sua esposa, está com medo de perder alguma coisa que seja por causa das coisas de Deus. E aí você muda. Não, vamos aceitar isso daqui para não perder. Está amarrado. As coisas de Deus não mudam, meu querido, é eternas, são eternas, eternas, eternas. Em nome de Jesus, defenda as coisas de Deus para você ter vida eterna e não as coisas dos homens para você viver uma vida de 80, 90 anos, no máximo 100. Olha lá, se conseguir. É muito melhor ser eterno com Deus, defendendo o reino dele, a palavra dele, a verdade que vem da palavra dele. Não mude nada, nada na palavra de Deus, não mude. E sua vida vai então ser guardada pelo próprio Criador, ainda que você morra, em o nome santo de Jesus. Toma posse. Amém, amém e amém. Vamos orar? Senhor, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, maravilhoso Deus, Criador dos céus, nós te amamos, nós te adoramos. Muito obrigado pelo teu filho. Muito obrigado, meu Pai, por Jesus orar por nós todos os dias. Sim, algumas pessoas acham que porque ele morreu, ele não está orando por nós, mas nos céus ele ainda ora, porque aqueles que te adoram, aqueles que te buscam, meu Pai, são eternos. Eles são eternos. Eles ainda que morram nessa terra, o Senhor ressuscita eles para que eles continuem fazendo a tua obra. Diferente daqueles que não querem te servir, aqueles que não querem te adorar, pois eles vão direto para a morte e depois serão ressuscitados para serem julgados e serem lançados no tormento eterno. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos todos os dias ouvir a voz do teu filho orando e intercedendo por nós, todos os dias. Meu Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que existem pessoas, meu Pai, que não querem, não têm compromisso com o Senhor, não têm compromisso com o teu reino, não têm compromisso com a tua palavra, não têm compromisso, meu Pai, com nada do que o Senhor faz. Eles têm compromisso com as trevas e eles se infiltram no nosso meio, nós que te adoramos e te servimos. Eles se infiltram no nosso meio para tentar, meu Pai, de alguma maneira, nos acusar, nos entregar para aqueles que realmente querem destruir a nossa vida, porque nós lutamos contra a mentira. Nós lutamos contra tudo aquilo que não é da tua vontade, que fere os teus princípios, meu Pai. E estas pessoas traidoras, nós sabemos que estão no nosso meio introduzidas, infiltradas, mas elas estão porque o Senhor permite que elas venham. Sim, pessoas, meu Pai, que querem maquinar o mal na nossa vida. Ah, meu Pai, mas elas vão conseguir somente se o Senhor permitir, se for da tua vontade. Por isso nós estamos despreocupados. O que nós queremos verdadeiramente é estar focado na tua vontade, focados no que o Senhor tem para a nossa vida. Eles sondam os nossos caminhos, eles veem por onde nós vamos, para onde nós vamos, o que fazemos o dia inteiro, apenas para nos acusar, meu Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos disso, Senhor, em nome de Jesus, porque o teu filho aconteceu isso com ele, então imagina conosco. Sim, meu Pai, esse espírito de Judas, nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, se é da tua vontade que ele permaneça, deixa ele trabalhar, deixa ele trair, em nome de Jesus, porque o fruto dele ele vai colher. Ah, ele vai colher tudo aquilo que ele está fazendo, se não se arrepender e não mudar o seu caminho. Mas se não é da tua vontade, meu Pai, que eles estejam no nosso meio, nós te pedimos, tira-os do nosso meio, ou liberta-os desse espírito de traição, converte-os para a tua glória, para a tua palavra, para que eles te ouçam, te aceitem como único e suficiente Salvador e possam então ser libertos das malignidades que estão na vida deles, meu Pai, em nome de Jesus, por adorarem deuses que não existem, por se entregarem à traição.
Então, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, sim, em nome de Jesus, Senhor, nos dá a sabedoria, nos dá o entendimento, nos dá o conhecimento para que nós possamos saber, meu Pai, para onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo e o que vai acontecer com nós por nós escolhermos o teu caminho, por nós escolhermos a tua vontade, por nós escolhermos o que o Senhor tem reservado para a nossa vida, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, oh, meu Pai, nos ajuda a enxergar o que vai acontecer na nossa vida. E nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a ter um posicionamento como o teu filho teve. O teu filho teve diante de uma situação que o Senhor revelou para ele o que ia acontecer na vida dele. Sim, meu Pai, o seu filho não perdeu, meu Pai, a fé. O seu filho não ficou desesperado. O seu filho não ficou com medo. O seu filho não ficou com vontade de querer parar ou desistir de te servir e trocar de Deus. Porque dentro dele, meu Pai, ele enxergava e vislumbrava não somente o que ele ia passar, toda aquela situação de sofrimento, aquela situação de sofrimento que ele ia passar, aquela situação de vergonha diante dos homens, aquela situação de humilhação diante das pessoas, meu Pai. Mas Jesus, ele vislumbrava, meu Pai, o que ia acontecer depois de tudo isso. Depois da cruz, o que ia acontecer na vida dele. Isso que ele estava focado. Ah, meu Pai, o que ele estava focado era a vida eterna, a salvação das outras pessoas, a libertação das pessoas dessas coisas malignas que elas continuam achando que não tem problema. Ah, meu Pai, uma grande multidão te adorando e aclamando que bendito é o teu santo nome, que o Senhor é maravilhoso. Era isso que Jesus enxergava. Ele enxergava a nós que te amamos, a nós que te adoramos, depois de 2000 anos, mais de 2000 anos, meu Pai. Ele enxergava a nós. Ele sabia que ia se levantar um povo que te ama em espírito e verdade, que te adora de verdade, que não faz aliança com a mentira, que não faz aliança com coisas só para poder tirar proveito e trocar a tua palavra, coisas que são verdades na tua palavra. Ele enxergava a nós, meu Pai. Por isso eu te peço, Senhor, atraia os que têm que ser atraídos, aqueles que estão presos nas trevas. Abre os olhos do entendimento deles. Abre a mente espiritual para que eles possam enxergar que aonde eles estão não é da tua vontade. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a dar testemunho da tua palavra, a dar testemunho de tudo que o Senhor é na nossa vida e já tem feito para as pessoas aí fora, para que eles possam te desejar também, para que eles possam, meu Pai, querer viver uma vida com mais qualidade com o Senhor, para que eles possam perder o medo das pessoas que acusam a eles, dizendo que se eles pregarem a verdade, que se eles pregarem contra as malignidades, contra as coisas malignas, eles vão perder benefícios, eles vão perder coisas que as pessoas oferecem para eles por fora. Essa corrupção, dizendo que eles vão perder a vida se eles apoiarem a Jesus, se eles apoiarem a verdade, se eles apoiarem a tua vontade, meu Pai. Eles dizem que nós vamos perder, meu Pai. Mas é mentira deles, quem estão perdendo são eles. Eles estão ganhando às vezes coisas materiais. Eles estão ganhando às vezes, meu Pai, um cargo, uma posição. E essas coisas elas acabam, elas morrem, elas são destruídas, a vida deles acaba. Porque eles enxergam somente essa vida, eles enxergam somente esses momentos que eles estão vivendo, eles não acreditam na vida eterna que o Senhor promete. Por isso, nós que te amamos, nos ajuda a não fazer aliança com eles, a não abrir mão da tua palavra, da tua vontade por causa deles e do que eles nos oferecem. Meu Pai, nos ajuda a recuar diante das trevas para fazer a tua vontade, a não ir para cima das trevas para fazer a vontade deles, mas nós irmos contra as trevas, meu Pai, contra as trevas, praticando a tua vontade. Não é contra as pessoas, mas é contra as obras que eles praticam, meu Pai.
porque eles ainda podem ser resgatados, podem ser libertos, podem ser sarados, podem te conhecer, podem no último instante acabar, meu Pai, mudando de opinião a respeito da tua palavra, a respeito do teu reino, a respeito do teu governo. Por isso essas pessoas que o Senhor sonda o coração e sonda as mentes, e sabe que há neles ainda uma esperança de libertação, de vida melhor, nos ajude a tirar eles, meu Pai, das garras do inferno. Nos ajude a tirar eles das coisas malignas, Senhor, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Nós queremos, meu Pai, nós queremos. Nós queremos dar testemunho da diferença daqueles que te servem, aqueles que não têm uma religião somente, aqueles que não têm uma denominação somente ou um cargo na igreja somente. Nós queremos, meu Pai, ser mais que isso. Nós queremos, meu Pai, carregar a tua glória, carregar o teu Espírito Santo, carregar o teu poder aonde quer que nós formos. Nós queremos, meu Pai, aonde nós entrarmos e tiver atuação de demônios, ver os demônios batendo em retirada e as pessoas sendo libertas. Espírito Santo de Deus, nos guia, nos ensina. Nós queremos, meu Pai, que a autoridade na nossa vida seja tão grande que venha do Senhor, que caia por terra tudo aquilo que não presta na vida das pessoas à nossa volta. Que as pessoas possam então enxergar os seus pecados, enxergarem as malignidades que estão na vida deles e tomarem uma decisão do que eles querem, se arrepender e trilhar um caminho de verdade, de limpeza, de pureza, de santificação através do Senhor, ou ir para a condenação e para a morte eterna, se é isso que eles quiserem. Mas, por favor, meu Pai, nos ajude a libertar os que precisam ser libertos e a condenar aqueles que têm que ser condenados, porque o Senhor é Deus. Nós não queremos, meu Pai, de maneira alguma perder aqueles que são teus. Nos ensina, meu Pai, a ajudar eles. Nos ensina a ministrar a tua palavra para eles. Nos ensina a abrir a inteligência da cabeça deles, a intelecto deles, a forma de pensar deles, o coração deles para sentir a tua presença. Nos ajuda a libertar eles, meu Pai, no seu coração para que eles possam sentir a sua presença. A libertar eles nas suas mentes para que eles possam pensar como o Senhor pensa. A libertar ele no seu corpo para que eles possam, meu Pai, entender que o corpo deles são o templo do teu Espírito Santo. O Senhor quer morar neles, o Senhor quer habitar neles todos os dias. Não é apenas um momento de êxtase, um momento de te buscar e pronto, não. É todos os dias, a todo momento, o Senhor quer estar ao lado deles. O Senhor quer ministrar a vida deles e guiar eles para que eles possam viver o teu propósito. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a enxergar as guerras que acontecem na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta. Nos ajuda a enxergar essas guerras e a nós sabermos batalhar espiritualmente, a guerrear espiritualmente com as armas espirituais que o Senhor cita lá em Efésios 6. Nós precisamos ser hábeis, nós sermos excelentes no usar das armas espirituais. Nós precisamos, meu Pai, saber usar as armas espirituais, porque são vidas que estão em jogo. São demônios que estão agindo na vida deles, são espíritos imundos que estão agindo na vida deles. E nós precisamos, meu Pai, manusear bem essas armas, porque disso vai depender a nossa derrota ou a nossa vitória para o teu reino. Por isso nós te pedimos, meu Pai, nos treina, nos habilita todos os dias, a todo momento, nos ensina a guardar as nossas armas carnais, nos ensina a guardar as nossas armas carnais, a não agir por impulso, a não agir por ímpeto, a não agir pela nossa natureza terrena, mas a puxar a espada espiritual que vem do Senhor, que é a palavra que vem do Senhor, porque essa sim é que vai derrotar os espíritos imundos que estão agindo, que vai nos dar autoridade contra o reino das trevas. E uma vez nós destronando eles, tirando eles da vida das pessoas, elas vão poder enxergar melhor o caminho que elas estavam tomando. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu coloco este bairro nas tuas mãos. Eu coloco as famílias que estão neste bairro, onde eu estou aqui, meu Pai, na Vila Guilherme, nas tuas mãos, para que eles possam ter um encontro com o Senhor,
para que eles possam te conhecer, conhecer a tua palavra, conhecer a tua verdade e serem libertos das mentiras que as religiões pregam. Da mentira que muitos líderes tiram proveito da vida deles enquanto eles não se posicionam diante do Senhor. Eu intercedo pelas famílias que estão aqui. E eu declaro em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que os demônios, os espíritos imundos, as mentiras do inferno que agem nas famílias neste bairro, sejam desmascarados. Haja um mover espiritual nessa região agora, e sejam desmascarados aqueles que estão agindo à oculta, aqueles que estão praticando coisas das trevas, aqueles que estão praticando coisas contra a vida das pessoas, contra famílias, contra os teus valores espirituais e princípios, pessoas que estão debaixo do domínio de demônios, de espíritos imundos. Nós declaramos agora, saiam dessa região porque ela está consagrada a Jesus, ela está consagrada à palavra de Deus, ela está consagrada ao Criador dos céus e da terra. Que os anjos do Senhor acampem ao redor deste bairro. E eu ofereço, meu Pai, este bairro para ti, Criador dos céus e da terra. Vem e reina aqui, governa aqui. Que este bairro se torne um lugar de adoração, um lugar onde os teus anjos possam passear aqui, um lugar onde o teu Espírito Santo possa se mover na vida das famílias. Toda miséria, toda mentira, todo engano, toda coisa que é deturpada que não vem do Senhor, nós declaramos como Igreja de Jesus Cristo, bata em retirada. Que o Senhor governe neste lugar em nome de Jesus, pois o reino é teu, o governo é teu, em nome de Jesus. Meu Pai, nos ensina a morrer na nossa carne para viver o que é espiritual do Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver a cura, a libertação, e após isso também a buscar as outras vidas que estão presas nas enfermidades, que estão presas em cadeias espirituais, em malignidades. Nos ajuda, Senhor, a não te negar diante das situações difíceis, a não mudar a tua palavra diante das situações difíceis, a não dar um jeitinho na tua palavra, a não se conformar com o pecado na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta. Meu Pai, nós não queremos, meu Pai, de maneira alguma ser medrosos diante das pessoas que nos acusam, das pessoas que querem adorar deuses que não existem, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, sempre falar abertamente da tua palavra. Nós queremos, meu Pai, falar sempre abertamente da tua vontade. Nós queremos, meu Pai, desmascarar os líderes religiosos que estão mentindo e enganando as pessoas. Estão sendo usados por demônios. Se há demônios na vida deles e nas igrejas, nós te pedimos, Senhor, revela para aqueles que frequentam. Revela para aqueles que frequentam essas igrejas que quem está pregando, quem está ali no altar, quem está no púlpito, quem está na liderança está debaixo do domínio de trevas, está debaixo do domínio de demônios. Haja um desmascarar agora, um descortinar espiritual, e que essas pessoas que ocupam cargos de liderança nas igrejas, na política, nas empresas, nas famílias, nas escolas, nas faculdades aqui nesse bairro, sejam eles agora desmascarados, revelem-se o que eles estão fazendo às ocultas e quais são as intenções do coração deles e das mentes deles, para que eles possam ser tirados do nosso meio e para que o teu reino possa alcançar a vida dessas pessoas, meu Pai. Nós entramos em guerra espiritual, declarando que o reino é teu, o poder é teu, a glória é tua, Senhor dos céus e da terra. E nenhum homem, nenhum demônio, nenhum espírito imundo, nenhum filho das trevas vai governar enquanto o Senhor não der autorização para eles agirem. Nós vamos estar no domínio, nós vamos exercer a nossa autoridade. Em nome de Jesus, nós declaramos que o teu reino vai avançar neste bairro, que o teu reino vai avançar neste bairro, vai alcançar as famílias e elas vão te conhecer pelo poder que o Senhor manifesta, não é pelas igrejas nem pelas religiões, mas pelo teu poder, em um nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, toma posse.